E quando vocês ouvirem a voz do Rafa... Oi? Aê! Eu estou travado, mas eu consigo escutar e eu posso falar. Mas a sua imagem está bonita e acho que todo mundo está te vendo. Então acho que é milagre para ela estar bonita. Já é um pequeno... Opa, acabei de cair, aí eu vi que... Mas assim, você me vê. Perfeitamente. E eu te vejo, que está ótimo, e te escuto. Tá. Você está me vendo frisado ou você está vendo eu me mexendo aqui? Eu estou te vendo congelado, mas como uma foto muito bonita e elegante. Tá bom, então. Vamos acreditar. Não, é verdade. Está todo mundo dando Então, sinal bom. que está te ouvindo. Tá? Perfeito, então vamos tentar aí. E vamos tentar e vamos começar. Tá? O Trindade, o André Trindade disse que ouve os dois, e é isso que importa. Tá? Beleza. E a Darayen disse que você está lindo. Então, tá bom. Amigos não valem. Tudo bem. Não vai. Vamos lá. Então, eu te apresentei, né? Está gravada a apresentação. Vamos usar o que interessa, né? Vamos fazer um mix aqui. E eu já vou te perguntando uma pergunta desafiadora. É possível, nos dias atuais que nós estamos vivendo aí, né? Dessa loucura do Covid-19, do coronavírus, é possível prever ou adiantar, ou antecipar, ou refletir sobre os desafios que a gestão das academias e escolas de natação vão ter de agora em diante? Bom, Renata, ainda bem que você não está vendo a minha cara, porque eu quase caí aqui com a pergunta complexa. De todas as palavras que você colocou, eu acho que o que é possível fazer agora é refletir. Porque antecipar, infelizmente, essa é uma situação totalmente atípica, é uma situação que foge totalmente daquilo que o mundo moderno, né, estava acostumado. Então, o que a gente tem que aproveitar esse momento, e é o que eu tenho conversado com muita gente do Brasil e muita gente do exterior, gente que já passou, está passando, que ainda não acabou em lugar nenhum, as pessoas estão refletindo muito. E especificamente sobre a nossa área, a atividades aquáticas e aquilo que a gente é mais próximo, que é a natação infantil, é um momento de reflexão. Isso que você está fazendo aí, de conversar com muita gente, não deixa de ser uma forma da gente estar pensando, repensando, porque o mundo que nós conhecíamos até o início da pandemia, ele deixou de existir. Ele deixou de existir. Os negócios, quando voltarem, eles vão ser diferentes. Agora eu perdi a voz do Rafa. Felizmente ou infelizmente, está escutando? Tô. Então, felizmente ou infelizmente, tudo vai ser diferente daqui para frente. A gente vai ter, lógico, uma base e tal, mas a gente vai ter que se reinventar como ser humano, como profissional, como empresa, nas relações humanas. Tudo vai ser, está sendo testado. Ficar dentro de casa não é fácil para quem está acostumado a vivenciar, ter outras atividades. Então, mas você está tendo que rever tudo que você fazia, como você fazia, o porquê você fazia. Você está dando valor ou reavaliando aquilo que você efetivamente dava valor. Isso no campo de vida pessoal. E o mesmo tem que acontecer na vida profissional. As empresas vão ter que rever tudo isso. Feita toda essa enrolação inicial aí, o que eu acho, por exemplo, eu tenho me pegado muito agora, pensando sobre tudo que a gente está vivendo e falando assim, será que a gente não poderia ter já feito algumas coisas e que agora a gente está percebendo a importância delas? Por exemplo, agora me refiro muito diretamente ao pessoal da natação, das atividades aquáticas, das escolas de natação, porque o pessoal do fitness, puro fitness, eles têm uma pegada um pouco mais moderna, entre aspas,
estão mais antenados no que acontece. Mas, por exemplo, quem aqui, nessas pessoas que estão envolvidas, ou no mercado inteiro, já tem uma relação com os seus clientes de uma forma digital adequada? O que eu quero dizer uma forma digital adequada? Hoje eu fico vendo o desespero que está para a gente se comunicar com os nossos clientes. A gente quer manter a comunicação, mas a maioria das pessoas está tendo que se reinventar, fazer algo que não fazia, quando na realidade a gente está atrasado, a gente deveria estar fazendo isso, porque eu escuto muito, as pessoas falam, na natação isso não vai chegar, natação as pessoas têm que ter o relacionamento, concordo plenamente, mas daí a gente afastar meios de se comunicar, meios digitais, porque isso não vai estar dentro da água, em princípio, foi um grande erro que eu acho que a gente tem que reavaliar. Então, por exemplo, eu vejo pessoas aqui, escuto e leio e vejo muita gente falando e alguns me ligando, poxa, eu estou com dificuldade porque eu nunca pensei em fazer um pagamento via internet. Isso lá fora, em escolas de natação, é a coisa mais comum que tem. E esse é um dos fatores que eles hoje estão à nossa frente, inclusive nessa crise, porque eles têm uma linha de comunicação muito mais fácil com o seu cliente. Né? Ah, mas só isso? Não, a gente tem que rever muita coisa nesse aspecto. A gente tem que rever a nossa relação com os nossos profissionais. Será que a gente os treinamentos só tem que ser presenciais? A gente já não poderia ter feito treinamentos online, e existem plataformas, inclusive em natação, que poderiam estar fazendo isso, que hoje a gente poderia estar treinando os nossos profissionais, ou os profissionais estarem sendo treinados, já com uma plataforma que você aproveitaria esse tempo de uma maneira muito mais útil. Agora eu vejo muita gente correndo. Então, quando eu falo de reflexão, é isso, a gente tem que olhar o que a gente fazia, da forma como a gente fazia, ver aquilo que a gente, por falta de tempo ou de interesse, a gente deixou para trás. Eu gosto muito de uma frase do Alvin Toffler, que é um escritor e futurista, ele morreu, sei lá, cerca de uns 5 ou 6 anos, ele escreveu um livro que eu acho muito legal, Choque do Futuro, e o outro é A Terceira Onda, que fala muito desses processos, e ele tem uma frase que é muito interessante, que eu acho que da minha reflexão desse período todo, e que eu gostaria de deixar para vocês, se tudo que eu falei vocês não concordarem, não tem problema, mas reflitam sobre essa frase. Ele diz assim: o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não quer ou consegue aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, nós estamos num momento em que nós temos que ver tudo que a gente principalmente nós que somos mais experientes, a gente às vezes acaba não olhando. A gente aprendeu muita coisa na nossa vida e a gente acaba sendo meio inflexível. E agora é um momento que a gente tem que julgar este aprendizado. Ele está servindo para agora? Não. Então eu tenho que esquecer esse aprendizado, eu tenho que reaprender, eu tenho que aprender de uma outra forma, eu tenho que me adaptar a essa situação. E esse reaprendizado ele é constante. Então eu acho que nesse período, pelo menos para mim, o grande objetivo que eu tenho é sair com novos aprendizados, com uma nova forma de encarar, com coisas que eu, de repente, por falta de tempo, e agora a gente tem até relativamente bastante, ou por falta de interesse, eu não estava olhando. Então isso é o aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que esse é o momento mais importante. Pegando esse teu gancho, isso não é só para o gestor, o coordenador, o proprietário, é para o profissional também da natação, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu gosto muito do Alvin Toffler, porque ele falava para todo mundo, ele não está falando para A, para B, ou para C, ou para uma categoria, ou para nada. E existe um outro lado também, né? Para os mais novos, que têm determinados conhecimentos, principalmente nessa área digital, também
eles têm que respeitar, além do aprender, desaprender, mas respeitar determinados conhecimentos que não é porque são antigos que vem, porque essa frase do Alvin Toffler é da década de 80. Nós estamos falando 40 anos depois, ela tem muita validade. Então a gente não pode, nem o profissional experiente, nem aquele que está chegando agora com muito conhecimento, que tem que agregar, ele não pode imaginar que aquilo que vem do passado não serve. Isso serve para tudo. Então, o que eu vejo nesse momento é que a gente precisa de uma simbiose para a gente poder sair de um momento tão traumático. Num primeiro momento ele foi muito traumático, porque eu até vi na Startse, eu não sei quem conhece a Startse é uma escola de negócios baseado para startups, e eles estão fazendo uma série de lives também, muito bacana, quem puder entrar lá, é muito conteúdo, e que eles dividiram esse momento que a gente está vivendo em basicamente 4 momentos, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que ajuda a pensar um pouco mais. Primeiro momento, a gente avaliando a crise, tomando um susto, né? Porque no nosso caso, então, foi uma semana antes, a gente tendo que tomar a decisão de que faz o Congresso, sendo apedrejado por alguns, porque as pessoas ainda não estavam percebendo. E aí, a gente tinha que avaliar o que estava acontecendo, e as empresas, as pessoas, avaliando aquele momento, e tinha que alinhar o time. Porque eu precisava falar com o meu time, olha, está acontecendo isso. E vocês precisam ficar espertos, porque vai acontecer com vocês. Está interferindo em mim, mas vai interferir para vocês. Então, esse alinhamento, essa avaliação e alinhamento inicial, ainda tem gente fazendo. Apesar de a gente estar há mais de 3 semanas, ainda tem gente que está nessa fase. Uma segunda fase, aí quando você saiu desse susto, as pessoas, no geral, estão revisando todos os fluxos e focando na retenção de clientes. O que eu preciso refazer? Como é que eu posso manter os meus clientes? Eu preciso deles. Eu preciso fazer alguma coisa para que a gente possa manter a nossa relação. Afinal, qualquer negócio, qualquer profissional, ele vive em função do seu cliente. É o cliente que é a razão principal dele existir. Se você não tiver, num momento como esse, próximo dele, a chance dele te esquecer é muito grande. Principalmente no momento que a gente sabe que todo mundo está com seus orçamentos apertados. E o cliente vai prestar mais atenção naquele que no momento mais difícil teve com ele. Esteve se comunicando com ele, não o esqueceu, se esforçou para fazer isso, fez uma ligação, ou mandou um vídeo, sei lá, qualquer coisa, mas que pensou nele. E no momento que ele tiver que tomar a decisão, pago isto ou pago aquilo, não, vou pagar o aquilo, porque esse aquilo foi o que estava do meu lado. Foi essa pessoa, foi o personal, foi o profissional, foi a empresa que me ajudou. Foi por isso, inclusive, que a gente acabou fazendo um videozinho do Toquinha, solicitando que os profissionais, as pessoas, se pudessem, né, lógico que a gente sabe que a situação é difícil para todo mundo, se pudessem, pagassem a escola, porque ela é importante para o seu filho. Uma terceira fase, que eu acho que já tem gente fazendo isso, é a implementação de novas estratégias de venda. Então, tem gente repensando, como é que eu vou fazer? Eu preciso pagar minha folha de pagamento, eu preciso pagar meus fornecedores, eu preciso sobreviver, como é que eu faço? Então tem gente que está se virando e tem soluções interessantes. Gente que começou a alugar os equipamentos da sua academia para as pessoas que queriam. Gente de escola de natação que está dando aula de personal em casa, onde é possível. Então os professores estão indo dar aula nas casas, com alguns clientes, né? E aí, buscando receitas alternativas. Então essa é uma fase que já está começando. E a última fase que eles falavam, que isso não é meu, eu estou
pegando, e talvez nem esteja explicando da melhor forma, mas eu achei um pensamento interessante para que a gente possa desafiar o nosso cérebro, porque agora é um momento de desafio, a gente tem que desafiar o nosso cérebro a sair do comodismo, a gente tem que desafiar o nosso cérebro para encontrar novos caminhos, e quando ele é desafiado, ele vai atrás, é que a gente normalmente esquece de desafiar, né? E a próxima fase que eu acredito que vai acontecer aí num futuro próximo, quando a gente, principalmente quando estiver voltando, a gente não sabe se em 15 dias, 30 dias, 60 dias, ninguém sabe, nós vamos ter que entender os novos padrões de consumo, porque vai mudar. Vai mudar. Então, quem está imaginando que vai chegar, olha, vamos reabrir a escola de natação, a academia, ou os personagens com seus clientes, ou a academia tradicional, vamos reabrir, e todo mundo vai voltar? Desculpa, mas você está no planeta errado, porque a gente mudou de planeta, continua sendo a Terra, mas com nova administração. Eles não vão estar voltando de uma maneira tão fácil. Muita gente vai estar com medo. Manda o meu filho para a escola. Vamos esperar mais 2 semanas, vamos esperar 3 semanas para ver o que acontece. Eu vou fazer atividade física? Não, não vou. Novos padrões de comportamento estão sendo criados e a gente vai ter que entender isso. Então, as perguntas mudaram. Então, as suas respostas têm que ser diferentes. Se você ficar dando as mesmas respostas, você vai estar fora do jogo, porque as perguntas mudaram. A gente nem sabe quais serão, mas elas mudaram. Não são as mesmas que eram feitas. E aí, nesse momento, é que vai se iniciar a virada. Vai demorar quanto tempo? Não sei. Vai demorar 1 ano? 2? Nos Estados Unidos saiu ontem, ou anteontem, até o Marcos Tadeu postou, eu vi uma pesquisa que mostra que a recuperação eles estão estimando para chegar no mesmo faturamento, as academias, não estou falando de escola de natação, porque é um outro mercado, lá é totalmente diferente. As academias vão demorar até 2 anos para chegar entre 85% e 95% do faturamento atual, dependendo do tipo de academia. Se é uma low cost, vai chegar mais rápido, se é uma high-end, que eles chamam, que é uma mais cara, vai chegar mais devagar. Então, é um momento, por isso que eu falei, a gente tem que aproveitar esse momento para refletir. O que eu poderia fazer, que eu não estava fazendo, que já está aí, né? Eu vendo daqui, o mercado, se eu fosse hoje proprietário ainda, eu estaria desesperado para estar ajustando toda a minha parte de comunicação com o cliente, de forma digital, como é que eu estou mais próximo dele, como é que eu posso entregar para ele um serviço, agregar um serviço a ele para que ele não se esqueça de mim. E mais, num primeiro momento, todo mundo começou a fazer vídeos e tal, a gente até mostrou que a China estava fazendo lá, que foi o primeiro que fez, mas isso também já chegou num ponto que é tanta coisa, é tanta gente, são tantas lives, né, são tantas que se não tiver relevância, a palavra hoje é relevância. Se você não tiver relevância, o teu cliente não vai estar com você, ele não vai prestar atenção em você. Então você tem que estar mais próximo. Sei lá, você tem grupo de WhatsApp do pessoal da terceira idade, que é o que mais está sofrendo, porque ele tem, querendo ou não, ele é o grupo de maior risco. Ele é o que, teoricamente, não pode estar na rua. Ele é o que vai demorar mais para poder ter a atividade normal. Eu vejo pelo meu pai, que tem 88 anos, e ele andava, tá? Hoje ele não sai de casa, e o que isso traz. Como é que a gente pode estar próximo desses alunos? Mas eles não são tão ligados, apesar que isso não é muito verdade, mas tudo bem, que não seja. Manda uma carta, escreve qualquer coisa, manda uma mensagem, faz uma ligação. Faça com que ele se sinta vivo. Isso faz parte do seu trabalho. Isso faz parte do nosso trabalho. Nesse momento nós somos... Não é por acaso que a educação física, e me perdoem se eu estou falando nós, porque eu me sinto tão presente nesse grupo, mas a educação física, ela é da área da saúde. Vamos ajudar, vamos trabalhar com a saúde mental das pessoas. Isso tudo a gente pode fazer.
né? Então, são coisas que a gente tem que olhar mais na questão individual, na questão daqueles grupos, porque isso lá na frente vai fazer toda a diferença na hora que ele tiver que voltar e tiver que escolher alguma coisa. Olha, eu tenho que escolher A ou B, eu vou escolher o A, porque no momento que eu precisei ele estava comigo. E a gente não deve fazer isso só por causa disso, mas isso vai ser o resultado dessa nossa ação, que normalmente, e essa é a grande diferença que eu vejo dos profissionais que trabalham com natação, que as ações normalmente vêm do coração. Isso faz muita diferença. É muito bom te ouvir, Rafa. E assim, eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu te ouvi falando foi na UNEM de Araxá, lá do Mauro. 2007, por aí. 2006, 2007, por aí. E eu estava, assim, iniciando a minha carreira como gestora, né? Então, assim, além de ler, eu li a Terceira Onda, tal, o pessoal até está pedindo para você depois citar de novo, eu já vou combinar o seguinte, quando a live acabar, você me passa e eu faço um print e deixo para o pessoal disponível, porque senão a gente vai, o assunto não vai andar. Sim. Eu vejo que existe uma grande angústia. Já existia antes, você já falava um pouco sobre isso, eu nunca me esqueci dessa frase nessa época, por isso que eu vou tocar nesse assunto. E agora, mais ainda com essa tua fala de reinventar, vão vir algumas palavras, tá? Reinventar, reflexão, ok. Aí vai vir criatividade, novidade e inovação. E eu nunca me esqueci lá atrás, quando você disse para a gente a diferença entre novidade e inovação. Isso ainda, nos dias atuais, nessa questão reflexiva que nós estamos fazendo aqui, ainda vale pensar nessa diferenciação do que é novidade e inovação? Ah, sim, total. Porque existem... o Brasil, eu não consigo dizer se é um fenômeno mundial, porque eu não tenho conhecimento linguístico para isso. Mas o Brasil, a gente tem uma característica no português do Brasil, o português falado pelos brasileiros, né, como o português diz, você está falando brasileiro agora, né? Então, no português do Brasil, a gente se apropria de algumas palavras muito rapidamente e transforma os sentidos dessas palavras, né? E de repente aquilo entra na vala comum. Não estou dizendo que não aconteça em outros idiomas, mas eu não tenho conhecimento para afirmar isso. O que acontece? E é uma coisa que eu falo há muitos anos, que a questão da inovação, da novidade, primeiro a gente tem que dividir a inovação em duas coisas. Existe a inovação incremental, e a inovação disruptiva, essa que a gente começou a ouvir mais nos últimos anos, né? A inovação incremental é aquela que você faz agregando valor a alguma coisa. Você melhora as necessidades dos consumidores, você melhora processo, você melhora tecnologia, enfim, você melhora a experiência do seu cliente, falando do ponto de vista de cliente. A inovação disruptiva já é aquela que você transforma, você cria uma nova coisa. Então, hoje, se você pegar os exemplos básicos, de Uber a Netflix, a forma como você consome vídeo hoje é totalmente diferente. Nós que somos um pouco mais usados, sabemos que lá atrás você precisava ter um videocassete, se você quisesse assistir, você tinha que ir na locadora, alugar. E antes disso, a gente era exposto à Rede Globo, que tinha 4 ou 5 canais, que ia passar um filme no horário que ela queria, do jeito que ela queria, e às vezes, porque o filme era mais longo, ela cortava algumas partes para colocar comercial. E isso foi evoluindo, aí passou para o videocassete, e hoje nós estamos no streaming. Isso é uma mudança completa, é disruptiva, ela mudou o processo, ela mudou a forma de fazer. Então, quando a gente está falando em inovação disruptiva, a gente está falando nesse nível. Quando a gente está falando em inovação incremental, a gente está falando uma coisa que está melhorando aquilo, está melhorando a experiência do dia a dia.
A diferença da inovação para a novidade, e aí é que é onde a gente acaba, às vezes, utilizando as palavras de forma errada e acaba banalizando algumas coisas. A palavra inovação foi muito banalizada. Já naquela época, eu já era meio revoltado com isso. Hoje em dia, por causa da idade, a gente vai ficando um pouco mais experiente. Hoje, tudo bem, fala do jeito que você quiser. Naquela época, eu não chegava a brigar, mas eu discutia bastante. A novidade é você fazer uma aula nova. Isso é novidade. Legal. Só que ela tem uma curta duração. Ela não tem um impacto tão grande no processo. Então, você tem lá várias aulas de hidro e você colocou uma nova aula porque mudou a coreografia e tal. Isso não é uma inovação, isso é uma novidade. É importante? A novidade é importante, sem dúvida nenhuma. Mas ela é voo de galinha. É aquela coisa que vai dar o voozinho e caiu. Daqui a pouco você tem que arrumar outra, e fazer outra, e fazer outra, e fazer outra. A inovação, não, ela vai mudando o processo, ela vai alterando, ela vai modificando a estrutura, ela vai te deixando up to date, ou seja, ela vai te deixando de acordo com o que está acontecendo. Você leva para a tua cidade alguma coisa diferente, bom, isso pode ser considerado uma inovação. Porém, se você não der continuidade a isso, ela vai se perder. Então, o processo de inovação e novidade... mas por que isso é importante? Porque isso define o teu negócio. Se você é um cara que só faz novidade, simplesmente você é copiado em 2 minutos, porque você acabou de fazer, no dia seguinte tem outro fazendo igual. E aí, qual é a sua diferença? O inovador, não. O inovador... Até a pessoa chegar nele, ele já está dando... Porque quando você é inovador, normalmente você tem um espírito inovador. Opa, passou a polícia aí. Tá catando os velhinhos, tudo que estão na rua. Pode ser isso. É por aí, né? Não é aqui não. Né? Bom, então a inovação, quem trabalha com a inovação que a gente chama hoje de incremental, é aquele que tem uma filosofia de melhoria contínua dos seus processos, das suas aulas, da sua forma de fazer. E o novidadeiro é o cara que vai ficar fazendo novidade, mas ele não vai se destacar por nada. Então, não sei se eu me expliquei de uma forma muito clara, mas efetivamente, se você tiver que... Você sempre tem que pensar assim, isso que eu estou fazendo é alguma coisa que vai agregar valor para o nosso cliente? Ou simplesmente é uma coisa que ele gosta, que é legal, mas que não está agregando nada de diferente? Porque isso já é da rotina. Fazer uma aula nova é da rotina. Agora, criar um novo processo, criar uma forma diferente, aí sim, aí você já está falando em inovação. Só para quem está chegando agora, a imagem do Rafa está travada, sim, mas o áudio dele está bom. Hoje o Instagram está derrubando tudo. Então a gente resolveu seguir, porque todo mundo concordou que a foto dele está ótima e que o som está bom e vai ficar salvo. Depois a gente volta num outro momento com ele interagindo com a gente, mais assim... Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo você está, mas, digamos, corporalmente, né? Ok. Eu vou fazer, assim, como a gente está fazendo um mix, eu vou fazer uma pergunta que vai te dar um gancho, né? É uma última pergunta ligada à gestão e à questão da profissão. Quais são, né? Você já falou isso um pouquinho, mas assim, quais são as competências ou os domínios que um gestor de parte aquática, seja ele o seu personal, porque a gente tem que entender que a gente é gestor da nossa própria aula. Né? A gente sempre fala isso para os professores. Independente de ser personal ou não, você é gestor da sua aula, mas também tem o coordenador, o gestor, o proprietário. Então, de forma, se você conseguir resumida, quais são as competências ou domínios para quem vai trabalhar na área aquática, em academias e escolas de natação, que são fundamentais? Primeiro,
eu acho que é uma coisa que é cada vez mais forte no século XXI, é esse que nós estamos vivendo, e tem gente dizendo que o século XXI está começando a partir de agora, porque vai mudar muita coisa para frente. Mas eu acho que é uma pessoa que saiba se relacionar com as pessoas. Primeira coisa, na gestão, e não é para ser o engraçadinho, às vezes as pessoas confundem que uma pessoa que sabe se relacionar é aquela pessoa que é engraçada, que conversa com todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma pessoa que saiba se relacionar com as pessoas, que ela consiga saber que o seu perfil é diferente do outro, ela consiga ler o perfil do outro e ela consiga interagir e gerar uma conexão. Então, eu acho que o gestor, especificamente de escola de natação, ele tem que ser um conector. Ele tem que ser o cara que conecta o tempo todo. Ele vai conectar alguém que é o professor, vai conectar com os alunos, vai conectar com as crianças, vai conectar com a sua equipe de vendas, se ele tiver equipe de vendas. É alguém que tenha esta capacidade de agrupar as pessoas na sua forma de ser. Porque, volto a repetir, eu, por exemplo, não sou a pessoa mais simpática do mundo. E eu tenho consciência disso. É só ver a minha foto, provavelmente ela não deve estar sendo uma foto que eu estou sorrindo. Porém, modestamente, eu acredito que eu consiga me relacionar bem com as pessoas. Então, isso para mim é essencial. Depois, você tem que ter alguém, eu acho que nessa área, além de gostar de pessoas, de conectar pessoas, tem que ser alguém que goste de estudar. Seja em qualquer área. Tem que ter a competência daquilo que eu falei logo no começo. Tem que aprender, tem que desaprender e tem que reaprender. Porque nós estamos falando de gente, de ser humano. E a Sandra sempre fala isso. Lá atrás a gente estudava sobre cadáveres. Hoje a gente está estudando as pessoas ali, vendo, fazendo PET scan, essas coisas que eu começo a falar, às vezes eu fico quieto porque eu começo a falar besteira. Mas fazendo avaliações que a gente consegue perceber. Então, se eu não tiver essa flexibilidade do conhecimento, da vontade de querer aprender, desaprender, reaprender, eu não consigo. Porque isso é fundamental. Quando a gente está falando de relações humanas, isso é fundamental. E nós somos eminentemente uma área de relações. Ah, mas e as outras competências? Se eu achar alguém que goste de pessoas e alguém que tenha essa vontade de aprender e desaprender, o resto, meu filho, a gente resolve. Lógico, aí você tem as coisas básicas, que eu nem preciso entrar aqui, caráter, honestidade, num determinado valor, valores que tem que ter proximidade e tal. Tudo isso faz parte, mas eu olho muito nas pessoas isso. Se elas têm a capacidade de conexão, se elas gostam de aprender, se elas gostam de conviver, se elas gostam de se conectar. Não sei se eu respondi o que você queria, mas bom, não o que você queria, é o que era a tua pergunta. Respondeu, e respondendo aí a angústia do pessoal, as minhas lives sempre ficam gravadas, tá? Para todo mundo. Outra frase sua, você vê que eu presto bastante atenção no que você fala, sempre. Obrigado. É uma das poucas. Tem uma frase sua que você falou, eu não me lembro agora quando, você foi no CBN, ou se foi na UNEM, ou se foi numa outra palestra que a gente se encontrou de Fitness Brasil, não me lembro mais, mas você disse uma frase também que foi emblemática para mim. E eu repito ela, inclusive eu fiz um slide, coloquei seu nome como citação, obrigado, que a frase é sua, né, que é: a natação, ela entrou para a cesta básica do brasileiro. E aí eu já vou fazer um link com uma frase da Sandra, tá? Que também é um slide que eu tenho, que a gente ensina também a nadar. Então, fazendo essa correlação, né? E já fazendo um gancho com o papel social
e educativo que a gente tem hoje em dia. Deu para entender a pergunta, Rafa? Deu. Eu vou tentar ser objetivo, que às vezes eu me empolgo e eu falo demais. É que eu fiz um Então, mix das perguntas. Eu já percebi que você tá para eu poder falar um pouco mais. Bom, essa história da natação entrou na cesta básica do brasileiro é de 2000 e... Eu comecei a falar em 2008, eu escrevi alguns textos em 2009, alguma coisa assim, no momento em que a economia brasileira e ela estava bombando. Eu não quero entrar em questões políticas, mas naquele momento existia a classe C, ela estava podendo fazer coisas que ela não podia. E aí, efetivamente, isso gerou um boom para as escolas de natação. Por quê? As pessoas viam, as pessoas da classe média, média alta, o que elas fazem para os seus filhos? E lembrando que o fenômeno da criança ser o centro da família é um fenômeno, sei lá, da década de 50 para frente, até mais para frente. Lá atrás, a criança era simplesmente, no século passado, ela era uma mão de obra, se tinha mais filhos porque era no campo, então se queria ter bastante filho para que aos 6, 7 anos ela já estivesse ajudando, já estivesse fazendo as coisas. E esse fenômeno de colocar a criança no centro acontece, e aqui no Brasil acontece lá por volta da década de 70, talvez. Eu posso estar cometendo falhas, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com datas, que eu não sou muito bom nisso. Mas o que importa é que quando foi colocado isso, a classe média baixa, quando teve a oportunidade de oferecer um pouco mais para a sua família, quem se beneficiou diretamente foi a criança. Aí foi o iogurte que ela queria tomar. A partir do momento que ela já estava conseguindo tomar o iogurte, estava na geladeira, ela falou, não, mas o que eu posso fazer pelo meu filho? Porque todos os nossos pais, e a gente mesmo é um pouco assim, eu quero que o meu filho seja melhor do que eu. Como é que eu posso investir nele? E a natação acabou entrando nisso, por isso que a gente fez essa frase. Isso foi verdade, é só vocês verem hoje. Eu moro na periferia de São Paulo, por vários motivos. Meu pai é um imigrante, veio para cá, fez a vida dele toda aqui, enquanto ele estiver aqui, a gente fica aqui, com muito prazer. E a gente fez a nossa academia exatamente aqui. Eu tenho uma favela gigantesca na frente da nossa, que ainda da atual escola que está lá. E a gente tem muito cliente de lá. Agora provavelmente vai perder. Mas nesse momento é que as pessoas vinham com nota de R$2 e a gente nunca foi barato para os padrões, a gente sempre foi barato naquilo que a gente entregava, na relação custo-benefício, mas a gente nunca foi barato em preço. As pessoas nunca viram o nosso preço como um preço baixo, elas sempre achavam que valia a pena, ou seja, o valor, sim, mas o preço era alto. E eu cansei de ver gente que vinha pagar com nota de R$2 nessa época, porque ele queria dar o melhor para o seu filho. E isso, mesmo com toda essa crise que nós vivemos, eu ainda acredito nisso. Lógico, tem menos gente fazendo isso. Mas o que foi legal é que, com o crescimento do mercado da natação infantil no mundo inteiro, isso não é um fenômeno brasileiro, mas aqui também, o que acabou acontecendo? Surgiram possibilidades com vários preços. Surgiram programas, prefeituras que começaram a se interessar um pouco mais por isso. E é isso que a gente, como INAT, tenta fomentar, mostrar a importância dessa atividade, principalmente nos primeiros 6 anos, onde a criança está se desenvolvendo e a gente sabe que a água pode proporcionar. Então, essa é uma parte. Com o que você falou da Sandra, da frase, está tudo relacionado com isso. Está tudo relacionado com o valor que a gente acredita na natação. A gente não vive da natação. A gente vive pela natação. Porque a gente acredita, sinceramente, que ela pode ser transformadora.
seja para uma criança com deficiência, seja uma criança que não tenha deficiência. E a gente valoriza demais os profissionais dessa área, porque nós temos nas mãos o nosso futuro. Então, eu já esqueci o resto da pergunta, mas o que eu quis dizer é mais ou menos isso. Eu vou fazer a ponte para você. Essa pergunta eu te fiz para fazer um link com que, assim, a gente ensina mais do que nadar, a gente ensina conceitos, valores, que você acabou de falar, e existe hoje uma questão que virou um propósito seu de vida, né, de missão, que é a relação da segurança aquática, que entra, na minha concepção, entra dentro desse conceito de que nós ensinamos além de nadar. E eu queria que você, de repente, fizesse um link, como surgiu essa sua relação com a segurança aquática, e de falar disso de uma forma diferente, porque até então se falava no afogamento, né? E você fala de prevenção. E para fazer esse link, por isso que eu te perguntei isso. Tá, legal. Bom, vamos tentar ser direto. Só uma coisa, o trabalho, eu gostaria de reforçar muito isso, eu sempre falo, o trabalho que a Sobrasa faz no Brasil é um trabalho modelo. Né? E todo o mérito a eles por tudo que eles fazem. E a gente percebia que a escola de natação teve uma época que você falar em afogamento dentro de escola de natação, na década de 70, 80 e poucos, eu escutei e confesso que na hora eu fiquei sem resposta. Numa conversa com um grupo de donos, eles falando que não tem que ficar falando em afogamento, porque isso vai contra o que a gente faz. Peraí, eu não entendi bem o que você está querendo dizer, vai contra o que a gente faz. Mas tudo bem. Mas o princípio é o seguinte, quando eu decidi ficar só com a escola de natação, sair da vida de executivo, estava muito cansado, tinha tido um trabalho muito difícil numa grande empresa multinacional, cheguei a ser gerente da América Latina Sul, de uma área, muitos problemas enormes, e eu acabei numa discussão, num processo, eu acabei me desgastando e fui desligado da empresa. Aí eu falei, não, vou para uma empresa menor, fui na empresa menor, os problemas eram muito parecidos. Aí a Sandra falou, Rafa, eu preciso de você aqui, vem me ajudar, porque eu era empresário de noite e de fim de semana, mas era totalmente diferente. E quando a gente fez isso, falei, Sandra, só ficar na academia, para mim, desculpa, eu estudei tanto, eu acho que vai ser muito pouco. Então, primeira coisa, nós vamos internacionalizar o nosso trabalho. Como? Bom, a nossa grande amiga, que hoje a gente até ficou na casa dela quando esteve no México agora, a Lulu Cisneros, a Sandra falou, eu conheço a Lulu dos congressos e tal, eu falei, deixa eu falar com ela. Eu falei, Lulu, eu queria, bom, isso é 2006, eu queria, é possível entrar na associação de escola de natação? Pode, vamos lá, você manda um vídeo, bom. Resumindo, para não ficar muito longa, a gente foi a primeira academia do Brasil a se inscrever nisso e está lá até hoje. Mesmo não tendo mais academia, a gente está como INAT. E a partir dali, a gente foi, no ano seguinte, a gente foi na primeira conferência, juntamos todo o dinheirinho que tinha sobrado, vamos viajar para fazer isso. Beleza. Fomos lá, aí o que eu vi? Porque na mesma semana era o Congresso Mundial da WABC e na mesma cidade tinha a conferência. E a Sandra já tinha falado, poxa,